A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Sua Bíblia junto comigo, no livro de Ruth. Ruth está aí, você vai encontrar os 5 primeiros livros da Bíblia: Juízes, Ruth. Logo depois, Juízes, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes e Ruth. Ruth, capítulo 1. Eu confesso a vocês que eu ia ministrar outra palavra, já estava no meu coração, já esses dias tenho estudado, Deus falando comigo, mas hoje eu senti assim, um peso de Deus e para falar sobre esse assunto, um assunto que essa semana eu convivi com isso todos os dias dessa semana, nas visitas, nas orações, nas pessoas que eu ministrei, que eu toquei, foi sobre esse assunto. Uma semana difícil. Você encontrou Ruth, capítulo 1? Essa semana, gente, antes de ler o texto, semana eu tive com irmãos assim, passando por crises, por situações difíceis. Alguns com divórcio. Estive na casa de uma irmã com depressão profunda, já há muito tempo com depressão. Estive na casa fazendo uma visita com o irmão da igreja a uma pessoa com câncer em estado terminal, numa cama. Muito difícil a situação, a família toda, e louvado seja o Senhor que naquela visita, toda a sua família, as suas irmãs, os seus pais, eles aceitaram Jesus, a sua esposa e até mesmo o seu filhinho entregou sua vida para Jesus diante daquela situação. Eu quero falar um pouco com vocês sobre tribulação, sobre tragédia, sobre dificuldade, sobre problema, como você enfrentar e como você superar essas situações, essas crises, essas tragédias que acontecem em nossa vida. Então, vamos lá, você encontrou Ruth? Capítulo 1 diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém e de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o povo, dando-lhe mantimento. Só até aqui. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, a Tua palavra que é real, a Tua palavra não está presa ao passado, a Tua palavra ela é viva, ela se renova na nossa vida, e que nessa noite, Senhor, essa palavra que é viva, essa história, esse acontecimento, esse fato na vida dessas mulheres, dessa família, essas tragédias que eles enfrentaram, Senhor, possa nos ensinar, possa abrir o nosso coração e mente, curar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, nos levantar para uma nova jornada, para um novo tempo, para um plano novo do Senhor, para uma realidade nova que vem do Senhor sobre a nossa vida. Ajuda-nos, ensina-nos, conduze-nos, Senhor, nessa noite, na unção e na direção do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. E você pode dizer amém. Amém. Sabe que você podia repetir comigo uma palavra? Você podia dizer assim: nenhuma tragédia, mais forte, nenhuma tragédia
vai impedir, vai interromper os planos de Deus para a minha vida. Aleluia. Nada, nenhuma tragédia, nenhuma circunstância, nenhuma situação vai impedir, vai interromper aquilo que Deus sonhou sobre a sua vida, aquilo que Deus planejou sobre a sua vida. Você crê assim? Amém? Glória a Deus. Esse texto fala que houve fome na terra de Belém. E parece um paradoxo, porque Belém significa a casa do pão. Casa do pão. Fome na casa do pão. Então essa família começa a enfrentar dificuldade. Faltou alimento, faltou recurso, faltou a comida na mesa. E esse homem, como qualquer outro homem, decide, há uma responsabilidade sobre ele. Ele precisa cuidar da sua família, ele precisa alimentar a sua casa. Então ele decide sair de Belém para ir para um país vizinho, Moabe. Então ele vai para Moabe com toda a sua família. Sua esposa, seus 2 filhos vão para Moabe. E Moabe, uma língua estranha, não é língua estranha aqui, gente, de o dom, mas é uma língua estranha, uma língua não conhecida por eles, um costume diferente, uma realidade diferente, uma cultura diferente. Então essa família chega naquele lugar, e ali, logo que chegam, o que acontece? Tragédia. Elimeleque morre. Esse homem morreu, diz no versículo 3. Morreu. E o tempo passa, e os meninos cresceram, se envolveram com a comunidade, com aquele povo. E logo depois os meninos se casaram. Se casaram com 2 mulheres moabitas, 2 mulheres da região, do lugar. E o tempo passa. E o texto fala que depois de quase 10 anos, o que aconteceu? Tragédia. Os meninos também morreram. E essa mulher agora, Noemi, se encontra viúva, se encontra sem os filhos, sem a sua provisão, sem o cuidado. Essa mulher se encontra desguarnecida. No versículo 3 diz que ela ficou sem o marido e ficou sem os 2 filhos. Essa mulher perdeu tudo. E ela decide fazer algo, ela decide voltar para o seu país de origem, voltar para a sua terra natal. Ela não tinha mais o que fazer ali. Ela se encontrava num país distante, ela se encontrava sem familiares, não havia esperança para ela. Ela decide, olha, eu vou voltar. A minha vida só aconteceu tragédia, só tragédia. E olha, queridos, há algumas coisas que a tragédia traz à nossa vida. Alguns ensinamentos, algumas verdades. Primeira coisa que a tragédia faz com a gente, ela interrompe os nossos sonhos. Quando a tragédia chega, ela interrompe os sonhos. Quantos sonhos tinham no coração desse homem, Elimeleque? Quantos sonhos aqueles meninos carregavam consigo? Quantos sonhos aquela irmã tinha, Noemi? Quantos? E aqueles sonhos foram interrompidos por causa dessa situação. E o texto continua, e a história continua. E essa mulher agora tem a sua alma agredida, porque é isso que a tragédia faz. Ela interrompe os sonhos e ela agride a alma. Ela traz amargura, ela traz peso, ela traz medo, ela traz solidão, ela traz depressão. Essa mulher também enfrentou uma outra situação. A tragédia traz um outro ensinamento. Contra a tragédia não há defesa. Não tem defesa contra a tragédia. Ninguém se prepara. Não há um plano de saúde contra a tragédia. Você pode fazer um seguro de vida, você pode fazer um plano de saúde, você pode se organizar, planejar, mas a tragédia, quando chega, ela não pede licença. Ela não escolhe rico ou pobre. Ela não escolhe inteligente ou não. Ela não escolhe cor da pele. Ela não escolhe. Não escolhe se você é feliz ou não. Não escolhe. Simplesmente acontece. Simplesmente ela invade a nossa vida. E a Bíblia, ela não fala só dos dias bons. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A Bíblia fala do dia mau.
A Bíblia fala da perseguição. A Bíblia fala de tragédia. A Bíblia revela a nossa vida. Quantos de nós não estão vivendo isso hoje? Quantas histórias assim? A imagem dessa semana que ficou gravada na minha mente foi uma cena onde eu vi uma cama, um homem deitado naquela cama, sem poder se levantar, sem poder se alimentar, sem poder fazer nada. A esposa fazendo tudo, colocando comida numa seringa, injetando ali para que aquele alimento viesse e entrasse na sua garganta. Um filhinho novo, menino de 8 anos, 9 anos, com toda a vida para frente, vendo o pai naquela circunstância. As irmãs, que toda a palavra que eu falava, elas choravam. Os pais que, ao olhar para eles, eu vi que já não tinha mais lágrima. Não tinha mais o que fazer. Quantas famílias enfrentando isso? Quantas famílias enfrentando essas lutas, essas dificuldades? Mas eu quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus diz, você vai passar por dificuldade, mas tem bom ânimo. E eu vim aqui nessa noite para dizer a você que está passando por dificuldade, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Você podia dizer para a pessoa que está do seu lado, não importa o que você está vivendo, diga. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. Olha, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30, diz o seguinte, que a tragédia muitas vezes ela aperfeiçoa os nossos ouvidos. Jesus diz que a tragédia, que a aflição, na aflição você precisa ter bom ânimo. Mas lá em Deuteronômio, Moisés diz, olha, que muitas vezes a tragédia aperfeiçoa os nossos ouvidos. O texto diz assim, quando estiverdes em agonia, darás ouvido à voz do Senhor. Olha, queridos, eu lembro muito bem do dia 11 de setembro de 2001. Vocês lembram dessa data? Vocês lembram? Eu vi ao vivo aquilo acontecer. Era um dia de semana, eu estava em casa. A TV estava ligada. E um avião tinha acabado de bater numa torre. Enquanto eles estavam filmando aquela cena, de repente vem um outro avião e atinge a outra torre, ao vivo. Ao vivo. Sabe o que aconteceu naquele dia, naquela manhã? Um desastre, uma tragédia. Milhares de pessoas foram ceifadas. Homens, mulheres, crianças, milhares de pessoas. Mas naquela noite, sabe o que aconteceu? As igrejas estavam cheias. Houve um avivamento nos Estados Unidos por causa disso, por causa daquela tragédia. As pessoas queriam ouvir o que Deus tinha para falar. As pessoas renovaram sua aliança com Deus. Aqueles que estavam desviados, frios, distantes de Deus, voltaram a buscar o Senhor, voltaram a buscar a esperança no Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Então eu quero assim acreditar que muitas vezes essas tragédias, essas dificuldades, quando acontecem com uma casa, com uma família, ela nos ensina. Você pode tirar proveito da dificuldade. Você pode tirar proveito, lições de uma situação ruim. Então nós vemos que isso aconteceu. Mas algumas tragédias em nossa vida, que parece que elas são anunciadas. Parece que nós sabemos que vai acontecer. Presta atenção, como que era o nome dos meninos mesmo? Malom e Quilion. Versículo 5 fala isso. Cadê? Malom e Quilion. Queridos, olha, um judeu, quando vai dar um nome a uma criança, não pense você que é igual a mulher brasileira. Esse nome é bonito, vou colocar esse nome no meu filho, sem saber o significado. O judeu, quando ele vai colocar o nome no filho, ele busca saber, ele sabe o que significa o nome. E você não vai acreditar que o nome Malom significa fraco, doente. E o nome Quilion significa tristeza. Você já pensou para uma mulher colocar um nome assim? Então eu fico imaginando ali Noemi dizendo, vem cá, tristeza da mamãe, vem cá, tristeza da mamãe.
fraquinho, vem cá, doentinho da mamãe, vem cá, doentinho da mamãe. É isso que ela está. É assim. Essa mulher, parece que ela anunciou a tragédia. Era já esperado. E aqui eu aprendo uma coisa. Muitos de nós temos feito isso. Nós temos anunciado, nós temos profetizado, nós temos semeado. E a Bíblia fala lá em Oséias capítulo 8, verso 7, que tem gente que semeia vento e colhe tempestade. Nós amaldiçoamos com as nossas palavras. Esse menino é um burro, nunca vai dar certo. Essa menina não presta. Esse meu marido não vale nada. Essa minha esposa, não confio, não acredito. Nós semeamos, plantamos. E cada palavra que sai da sua boca é como um sopro. E você vai soprando, chega uma hora que virou a tempestade. Nós aprendemos uma primeira lição aqui. Mas muitas vezes, em nossa vida, algumas tragédias elas não são porque nós semeamos. Elas acontecem, como eu disse, sem mesmo semear, acontece. Mas que Deus te dê graça, que Deus nos dê graça para semear boa semente. Amém? Que Deus nos ajude a semear boa semente para ter uma boa colheita. Será que você podia levantar sua mão direita assim para o alto? E você vai fazer uma oração junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude a semear coisas boas, a ter uma colheita abençoada. Livra dos meus lábios as sementes ruins. Me ajuda, Senhor, a superar as tragédias que eu não semeei. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Versículo 11, versículo 12. Olha o que o texto diz. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda ventre, mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu dissesse, esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, você ia esperar até eles serem grandes? O que eu aprendo aqui? Essa mulher queria se isolar. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos nos isolar. Nós queremos ficar longe das pessoas, longe da igreja, longe das pessoas que amamos, longe da nossa família, da nossa casa. Essa mulher, ela queria se isolar. Ela disse: olha, mulher, minhas noras, minhas filhas, fiquem aqui, eu vou voltar sozinha. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais projeto, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais ideal. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Provérbios diz que quem se isola insurge-se contra a própria sabedoria. O que significa isso? Se isolar é burrice. Se isolar é burrice. Alguém que se isola, alguém que não aproveita, não acredita que as pessoas que estão à sua volta são pessoas enviadas de Deus para te ajudar. São pessoas enviadas de Deus para te proteger, para te dar uma palavra de ânimo, para te ajudar a superar, a passar por esse tempo de dificuldade. Noemi não percebeu que Ruth era uma pessoa assim, uma pessoa enviada de Deus para ajudar Noemi. E eu quero louvar o nome do Senhor, porque sempre, em toda ocasião, Deus levanta alguém para nos ajudar. Deus levanta alguém para estar conosco. Deus levanta alguém para nos dar uma palavra, nos dar esperança, trazer esperança. Sabe por que eu estou ministrando essa palavra? Ontem à tarde, uma irmã da igreja me procurou dizendo: pastor, eu queria pedir oração por uma amiga minha, um casal de amigo meu. São jovens, cerca de 20 anos, acabaram de perder uma menina. Morreu no hospital por negligência médica, 1 ano e 3 meses.
Eu não sei o que falar para eles. Eu não sei nem como orar por eles. Ora, pastor. Eu disse, minha filha, muitas vezes nós não temos palavras. Muitas vezes nós não temos nem o que dizer. Fique junto. Dê um abraço. Diga, eu estou aqui. Estou com vocês. Eu quero passar por essa luta com vocês. Eu quero ajudar vocês. É isso que nós devemos fazer. É isso. Deus coloca pessoas à nossa volta para nos ajudar. Deus coloca pessoas à nossa volta para te ajudar. Não despreze essas pessoas. Não despreze a ajuda de Deus. Não despreze o cuidado de Deus na sua vida. Se alguém souber que você está enfrentando alguma dificuldade, seja que for, seja pequena ou grande, se alguém te procurar dizendo, estou aqui para te ajudar, não negue essa ajuda. Não negue. É Deus enviando essa pessoa para te ajudar. Não seja soberbo dizendo, não preciso de ajuda, eu não quero ajuda. Muitas vezes nós fazemos isso. Eu vou me abrir, eu vou abrir meu coração, eu vou falar das minhas dificuldades, eu vou falar da minha luta. Eu não posso. O que vão pensar de mim? Deus existe o soberbo, mas dá graça ao humilde. Seja humilde para reconhecer que você precisa de ajuda. E se alguém oferecer ajuda, aceite ajuda. Olha a palavra de Ruth. Olha o que Ruth disse a Noemi. Versículo 16. Porém Ruth respondeu, não me instes para que te deixe, e me obrigues para não seguir-te. Aonde quer que eu fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha a pessoa que estava se aproximando de Noemi. Olha a pessoa que estava liberando uma palavra, uma aliança essa mulher estava fazendo. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, essa aliança no casamento. Essa aliança é uma aliança de nora e sogra. Nora e sogra. E quando você faz essa palavra, você libera essa palavra para sua nora ou para sua sogra. Que bom você ter uma aliança com a sua nora ou com a sua sogra. Mas essa mulher faz uma aliança, faz um pacto com ela, diante de Deus, dizendo, eu, aonde você estiver, eu vou estar. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Essa é a palavra de uma mulher moabita. Outra coisa que eu aprendo aqui, gente, versículo 20, olha o que diz o texto. Respondia-lhes ela, não me chameis Noemi, chamai-me, o quê? Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu tanto. Sabe qual é o significado de Noemi? Noemi significa agradável. Ela diz para as mulheres, para as pessoas lá de Belém, não me chame mais de Noemi. Não. Ela já voltou aqui. Ela está em Belém. Ela diz, olha, me chamem de Mara. Mara é amarga. Me chamem de Mara. Cheia parti, porém vazia eu voltei. O Todo-Poderoso me afligiu. O Senhor me fez sofrer. E aqui está uma mentira. Deus te ama. Deus é bom. Ele é incapaz de cometer qualquer maldade. Qualquer maldade. E aqui eu aprendo mais uma coisa com essa mulher. Não permita que a ferida se amplie. Não permita que essa ferida se amplie.
Essa mulher estava dando abertura, essa mulher estava abrindo mais essa ferida, dizendo: ó, Deus é o culpado, foi Deus que fez isso. Eu lembro que há muitos anos atrás, a igreja, nem essa reforma não existia ainda, ali era uma parede, tinha uma escada lateral aqui. Eu lembro de uma noite em que uma mulher, vizinha aqui da igreja, seus 2 filhos começaram a frequentar a igreja, o culto do Nasa Kids, que era aqui embaixo do porão da igreja. E os seus meninos começaram a mudar. Os meninos conheceram a Jesus, pararam de falar palavrão, começaram a obedecer a sua mãe, começaram a fazer a diferença dentro da sua casa. E a sua mãe disse: espera aí, o que aconteceu com esses meninos? E ela veio até a igreja para ver o que estava acontecendo. Por que os filhos mudaram tanto? Então ela não teve coragem de entrar na igreja, ela ficou lá no hall, assistindo o culto pelo vidro. O pastor Gilmar pregou. E eu, na época, cuidava da recepção, estava lá no hall. De repente, um casal da recepção me chama e diz: pastor, vem cá. Essa mulher está chorando muito, precisando de uma oração. E eu fui lá. E eu comecei a conversar com ela. E eu disse: olha, Deus ama, Deus te ama, Deus tem um plano para você, Deus quer mudar a sua história, Deus tem um plano para a sua família, para a sua casa, não importa o que você está vivendo, não importa o que você viveu. E comecei a falar de Jesus para ela, e comecei a falar, ela disse: pastor, não creio, Deus não me ama. Eu disse: por que você diz isso? Ela disse: se Deus me amasse, não teria acontecido o que aconteceu comigo. Eu disse: o que aconteceu com você? Ela morava aqui, 4 casas para baixo da igreja. Ela disse assim: pastor, eu tinha 3 filhos, o mais velho, do meio e o caçula. Meu filho do meio tinha 5 anos de idade. Ele estava brincando no quintal, sozinho. Eu não percebi, descuidei, ele sumiu. E eu comecei a procurar ele, e não achava. Eu achei que ele tivesse sido raptado aqui fora, tivesse saído para fora, alguém tivesse pego ele, levado ele embora. Chamei a polícia, começamos a rondar o bairro, a região, a rua de baixo, a outra rua. Comecei a gritar, comecei a procurar nos vizinhos e nada de meu filho responder. Os policiais vieram em casa e começaram a procurar em cima da casa, no telhado, em todos os lugares. No fundo de casa tinha uma geladeira velha, aquelas que fecha por fora, que tem uma trava. O menino entrou lá dentro, a geladeira fechou e travou. E quando o policial abriu, ele estava morto. E foi Deus que fez isso. Eu disse: mentira. Quem disse para você que foi Deus foi o diabo. O diabo é que disse isso. O diabo é o pai da mentira. Deus não ia levar o seu filho dessa forma. E eu comecei a ministrar, eu comecei a falar. E no final daquela conversa, aquela mulher se rendeu a Jesus, se entregou a Jesus. Mas o que falar? Quantas pessoas que carregam traumas, feridas, que não são curadas, que não são tratadas. Quantas pessoas, quantas meninas foram abusadas enquanto criança? Quantos meninos foram abusados também? Quantos meninos foram criados sem pai? Somente pela mãe? Ou pelo avô, avó? Quantas pessoas carregam uma ferida aberta no corpo durante 30 anos, 40 anos? Essa mulher, ela queria ampliar a ferida. Essa mulher estava dizendo: olha, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Ela tomou uma rota destrutiva. Ela tomou o caminho da depressão, da destruição. Eu não sou mais agradável, eu sou amarga. Eu sou amarga. O Todo-Poderoso é contra mim. Ela começou a se autorrotular. Eu sou amarga. Eu sou um fracasso. Eu sou infrutífera.
eu sou uma derrotada, eu sou uma inútil. Essa era a palavra. E quantos de nós ouvimos essas palavras demoníacas e dizemos isso ao nosso respeito? Eu nunca darei certo. Eu sou tudo isso aí. Quem disse para você que você é isso? Não tome uma rota destrutiva. Não permita que essa ferida, ela se amplie. Cheia parti, porém vazia voltei. Que o Senhor te liberte desse sentimento. Que o Senhor te liberte dessa palavra, essa palavra escravizadora, desse sentimento demoníaco. Que o Senhor cure a tua alma. Que o Senhor cure as tuas feridas. Que o Senhor coloque na sua mente um outro pensamento. Que o Senhor coloque na sua mente uma palavra que vem dEle. Uma palavra que cura a sua alma. Conhecereis a verdade vos libertará. Que o Senhor te liberte dessa crise, dessa situação, porque os planos de Deus para aquela mulher eram de paz. Eram planos bons. E esses são os planos de Deus para a sua vida. São planos de paz. São planos bons para te dar uma esperança e um futuro. Olha, eu lembro muito bem, quando aqui na frente, nesse altar aqui, o pastor Sumar Coelho, há muito tempo atrás, logo nas primeiras vezes que ele esteve na igreja, ele disse o seguinte: olha, eu tive 5 infartos. Vocês lembram disso? Ele disse: eu tive 5 infartos. Aos 40 anos de idade. 5 infartos. Ele dizia: eu com essa vida louca de pregador, todo dia estava num lugar, todo dia, não comia direito, não dormia direito, não tinha nenhum tipo de regime, de cuidado, dormia muito pouco, não se alimentava direito. E aí aconteceu, 5 infartos, quase morreu. Tragédia. Mas sabe o que ele fez? Depois daquilo? Hoje, ele corre 10 quilômetros, 3 a 4 vezes por semana. Todo hotel que ele vai ficar hospedado. Eu já falei com ele, e ele disse assim: olha, que hotel que você vai me colocar? Pastor, eu vou ver aqui um hotel. Procura um hotel que tem academia. Essa é a exigência dele. Eu quero um hotel que tem esteira. Ou então algum lugar que eu possa correr. Quem conhece ele sabe. Quem foi no congresso de casais, onde ele ministrou, sabe que ele faz isso. Olha o que a tragédia fez. Trouxe esperança. Trouxe mudança. E olha, gente, tem muitas coisas na nossa vida que não mudam se não acontecer algo. Não muda. Você quer ver alguém, uma mulher, mudar? Se num dia só, pelo menos 3 pessoas dizer para ela assim: nossa, você está gorda. Qual vai ser a consequência disso? Preciso fazer um regime, preciso melhorar, preciso ir para a academia, preciso fechar a boca, preciso fazer um... Não é assim, gente? Olha como algo que é ofensivo, algo que é difícil, muda a nossa vida. Agora tem 2 tipos de pessoa. A pessoa que ouve essa palavra e diz: estou gorda mesmo, não tem jeito. Lógico que tem jeito. Tem gente que ouve uma palavra ou passa por uma situação e a decisão dela é a mais sábia possível. Ela muda de hábito, ela muda de vida. Agora tem gente que quando passa por uma situação, aí que ela se afunda mais ainda. Que Deus nos ajude. Tire de nós esse espírito. Amém, gente? Amém. Vamos avançar, tem muita coisa aqui. Versículo 22, olha o que diz aí o texto. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora. Graças a Deus ela não abandonou. A moabita. Chegaram a Belém. Quando que chegaram a Belém?
Quando, gente? No princípio da... Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Há uma nova colheita de Deus sobre a sua vida. No princípio da colheita, há uma colheita de Deus para a sua vida. Há um plantio de Deus que vai chegar, vai amadurecer na sua vida. No princípio da colheita. Olha, você precisa abandonar o teu passado. Você precisa abandonar as ofensas. Você precisa abandonar as suas dificuldades, os seus traumas, as feridas, tudo aquilo que você carrega. Você precisa deixar tudo para trás, porque Deus tem coisas novas para você. Deus tem uma colheita, Deus tem um plantio novo, Deus tem uma semeadura nova que vai surgir na sua vida, que vai acontecer na sua vida. Olha o que acontece, capítulo 2, versículo 1. Noemi tinha um parente. Noemi tinha um parente próximo. Noemi tinha um parente de seu marido, um homem poderoso e rico da família de Elimeleque, qual seu nome, ou se chamava Boaz. Boaz aqui, gente, é uma figura de Jesus, é um simbolismo, lembra Jesus, porque ele redimiu. Eu não vou entrar nesse mérito, mas aqui ele também redimiu essa mulher. E Boaz significa nele há força, nele há poder. Esse é o significado de Boaz. Eu quero dizer a você nessa noite, Deus é poderoso na sua vida. Há força nele para te ajudar. Confia na graça, confia no poder. Vai ter graça para a tua vida, vai ter o envio de Deus sobre a sua vida, vai ter o cuidado de Deus na sua vida. E olha só, verso 2, olha o que o texto diz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha, já está mudando. Noemi já está mudando. Noemi já está começando a acreditar. Noemi já está começando a imaginar, vai acontecer alguma coisa. Vai haver o suprimento, vai haver o cuidado. Você precisa ter expectativa. Nós precisamos ter expectativa de mudança. Nós precisamos mudar. Essa mulher mudou quando ela disse: eu quero sair de Moabe. Não quero mais permanecer nesse lugar. Só tragédia, só dificuldade. Eu quero voltar para a casa do pão. Eu quero voltar para cá, para Belém. Eu quero voltar para o cuidar de Deus. Eu quero voltar para o meu povo. E aqui eu aprendo algo. Você que está distante, você que talvez tem vindo na igreja de vez em quando, esse lugar é a casa do pão para a sua vida. Esse lugar tem esperança para você. Volte. Volte. Conserte a tua aliança com Deus. Esse lugar é o lugar da misericórdia, da graça. Tem graça para você. Tem graça disponível à sua vida. E ela voltou. Ela voltou. E Deus começou a agir na vida daquela mulher. Deus começou a agir. Versículo 3, olha o que o texto diz. Assim ela se foi, chegou ao campo e respigava após os segadores. Agora isso aqui que eu acho maravilhoso, eu acho lindo. Por acaso, é isso que está na minha Bíblia, não sei se na tua Bíblia está escrito assim. Por acaso entrou ela no campo de Boaz. Por acaso ela entrou no campo de Boaz. Por acaso Boaz era um encalhado, não havia casado ainda. Por acaso Boaz era um homem de posse, um homem rico. Por acaso Boaz era um homem de Deus, de uma linhagem. Por acaso. Eu não creio em por acaso. Eu não creio em coincidência. Eu creio em cristocidência. Ou se você preferir, jesuicidência. É nisso que eu creio. Deus provê, Deus vai à frente, Deus vai cuidando, Deus vai preparando tudo. E quero dizer a você, Deus está indo à frente de você. Deus está indo à frente de você. Deus está preparando o que você precisa. É um médico, é um advogado, é alguém influente, é uma porta, é um milagre, é um pastor, é um anjo de Deus. Deus vai à frente. E Deus preparou. Deus cuidou.
Deus já começou a trabalhar, porque essa mulher deu um passo. Essa mulher deu um passo de fé. Essa mulher disse: eu quero mudar, eu quero mudança na minha vida. Chega de tragédia, eu quero superar essas tragédias, eu quero superar essa crise, eu quero mudança, porque a minha vida não acabou, porque tem mais de Deus para a minha vida. Essa mulher deu um passo de fé e Deus começou a agir, Deus começou a operar, Deus começou a trabalhar. Versículo 8 do capítulo 2, olha o que diz aí. Então disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que façais caso de mim, sendo eu estrangeira? Verso 11, respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai, a tua mãe e a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Verso 12, que o Senhor recompense o teu feito. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no meio dessa tua luta tem alguém pior que você. Ajude. Noemi tinha perdido seu marido, seus 2 filhos. Ruth tinha perdido quem? Seu marido. Sempre tem alguém pior do que você. Sempre tem alguém numa situação mais difícil que você. Ajude. Semeie. Plante. Muitas vezes nós, quando estamos passando por dificuldade, nós pensamos assim: eu sou a pessoa que mais sofre na face da terra. Ai, como eu sofro. Ai, como está difícil para mim. Ai, como... Ai. É assim que a gente faz muitas vezes. A gente não para olhar à nossa volta e ver que há pessoas que estão sofrendo mais do que a gente. E é nessa hora que você precisa semear. O texto diz que Boaz, ele disse: olha, eu tenho ouvido falar de tudo que você tem feito pela sua sogra, de como você deixou o teu pai, a tua mãe, a tua terra, a tua família, a tua parentela, a tua cultura, a tua língua, para chegar nesse lugar, para servir a sua sogra. E como nós temos dificuldade para servir, gente. Hoje parece que impera no meio da sociedade e até mesmo dentro da igreja um pensamento, um sentimento dizendo o seguinte: o que eu vou receber? Em que as pessoas vão me servir? As pessoas querem mais ser servida do que servir. Ninguém quer servir, todo mundo quer ser servido. Eu lembro de eu assisti, claro, não vi, não acompanhei, um discurso do John Kennedy. Não sou tão velho assim, gente. E no discurso dele, no último discurso, no último debate que ele teve com outro candidato, ele disse assim, para aquele povo, ele disse assim: não pergunte para essa nação o que essa nação pode fazer para você. Eu te pergunto, o que é que você pode fazer por essa nação? Porque assim, o que é que o governo pode fazer por mim? O que é que as pessoas podem fazer por mim? Ruth não. Ruth disse: eu quero servir, eu vou servir. Não importa o que eu tenho que deixar, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou servir. Essa mulher serviu. E a vida dela foi mudada. A vida dela foi trabalhada, Deus começou a trabalhar. Sabe quem que é Ruth, gente? Se você for lá para Mateus, capítulo 1, você vai encontrar o nome de Ruth lá. Ruth está na genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus, está lá Ruth. Noemi não está, na verdade. Ruth. Você vai encontrar outros. Essa mulher serviu. Então eu quero ministrar na tua vida hoje. Você precisa semear.
Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa semear. Você precisa semear. Sabe o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 8? Diz assim: e agora, irmãos, fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, que em muita prova de tribulação, preste atenção, tribulação, semearam, ofertaram, e aí Deus veio e superabundou. Deus deu riqueza por causa da generosidade daquelas igrejas. Na prova, na tribulação, na pobreza, na dificuldade, a igreja de Corinto ajudou a igreja de Roma, ou desculpe, a igreja de Jerusalém, porque a condição da igreja de Jerusalém era difícil. Eles haviam, o texto fala que a igreja da Macedônia era pobre, miserável, mas eles tinham algo para oferecer, talvez pouca coisa. O texto fala lá em Coríntios, fala assim, quando Paulo começa o capítulo 8, diz assim, que os irmãos da Macedônia, eles deram daquilo que não tinham, acima das suas posses ofertaram. Sabe o que eu aprendo aqui, acima das posses? Eu aprendo que a igreja, a notícia chegou, olha, a igreja de Jerusalém está passando por uma crise, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão passando por dificuldade, e aí então a igreja se reuniu, e aí disse o seguinte, olha, o que eu posso fazer? Eu fico imaginando a cena de um irmão chegando em casa dizendo assim, meu bem, o que a gente vai fazer para a igreja de Jerusalém que está passando por dificuldade? A igreja mãe, onde tudo começou, onde o evangelho chegou, onde só chegou aqui porque começou lá. O que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? E aquele diálogo, aquela conversa, e aí a conclusão é a seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos emprestar do nosso vizinho 10 sacas de arroz e vamos ofertar. E talvez a mulher disse, meu bem, mas a gente não tem. Não importa, Deus vai suprir, Deus vai nos abençoar, na colheita que vem a gente paga. Acima das suas posses, deram. O que é que você tem feito? Porque muitas vezes nós ajudamos as pessoas só naquilo que é possível, aquilo que está à nossa volta. Nós não fazemos muito esforço. Ruth deixou a sua casa, seu povo, sua família, seus sonhos. Ela tinha todo o direito de permanecer em Moabe, todo o direito de procurar um novo marido, de se casar, de ser feliz, de voltar à casa do pai, da mãe, aos cuidados dos pais, todo o direito. Ela disse, não. Gente, você acha que Noemi, quando voltou para Belém, ela tinha casa? Ela não tinha nem o que comer, nem saúde ela tinha para ir para o campo. Quem ia para o campo para buscar espiga de milho caída no chão era Ruth. Era Ruth. Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, nada. Mas Deus tinha tudo para oferecer a Ruth através de Noemi. Entenda uma coisa, talvez você está ajudando alguém, que você olhe para ele e diga, essa pessoa não tem nada para oferecer para mim. Ela não tem. Mas o Deus dela tem tudo para oferecer para você. Todo cuidado, toda provisão, toda bênção. Eu aprendo nessa noite. Semeie, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de tribulação. Sempre tem alguém ao seu lado que precisa de ajuda. Sempre tem alguém do seu lado pior do que você. Amém, gente? Você vai semear, você vai ficar atento. Porque olha, gente, é uma oportunidade. Deus te dá a oportunidade e você nem percebe. É uma pessoa do seu lado pedindo socorro e você nem percebe. Se aperceba, preste atenção, Deus está querendo mudar a sua vida, Deus está querendo mudar a sua história, Deus está querendo colocar o seu nome no livro. É diferente. Ruth teve o seu nome no livro porque ela era diferente. Diferente. Seja diferente. Que esse espírito que estava em Ruth entre na sua vida. Que essa paixão, que esse desejo de fazer o bem entre na sua vida, que esse amor fraternal entre no seu coração. Você pode dizer amém por isso? Amém, glória a Deus, vamos prosseguir aqui, já está encerrando. Olha que situação, versículo 20, olha o que diz aí no versículo 20. Noemi, Ruth começa a colher as espigas. Aí no versículo 20, olha o que versículo 18, olha o que diz o versículo 18.
levou-o para a cidade e viu a sua sogra, o que havia apanhado. Também Ruth tirou e deu-lhe o que sobrara. E depois de fartar-se, já havia... Gente, antigamente era crise. Agora já está sobrando. A crise passou. Você podia dizer, a crise passou. A crise passou. Diga para a pessoa que está do seu lado, a crise passou. A crise já passou. Há um novo tempo, chegou um novo tempo. A crise já passou. Versículo 20, olha o que o texto diz. Disse Noemi a sua nora, bendito seja ele do Senhor. Preste atenção. Noemi é aquela que estava dizendo o quê? O Senhor se esqueceu de mim. Maldizendo, falando mal. Agora ela está dizendo o quê? Espera aí, presta atenção. Bendito do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Acrescentou Noemi, esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos remidores. Noemi mudou de atitude, gente. Noemi mudou de palavra. Noemi não está dizendo mais eu sou amargurada, eu sou, não, ela está dizendo bendito seja ele do Senhor. Mudou, ele não esquece. Essa mulher estava dizendo lá atrás, Deus se esqueceu de mim, Deus não se importa comigo, Deus não me ama. Agora está dizendo bendito seja o Senhor que não deixa a sua beneficência, não deixa, não descuida nem dos vivos nem dos mortos. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Esse era o discurso. Essa mulher mudou, a cabeça mudou, o coração mudou. Capítulo 3, olha o que diz o texto aí. Certo dia disse Noemi sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Vou arrumar um marido para você. Vou arrumar um marido para você, Ruth. Essa é a palavra. Olha o que o texto diz aí. Ora, não é Boaz, com cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite vai ele joeirar a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira. Não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e de beber. Olha só, essa mulher agora está fazendo plano, gente. Uma mulher que estava fazendo plano para morrer, agora está fazendo plano para o futuro. Essa mulher está sonhando, está começando a sonhar. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você tem parado de sonhar. Eu quero dizer a você, você vai começar a sonhar, você vai começar a fazer planos, você vai começar a fazer projetos para a sua vida, projetos para os seus filhos, projetos para o seu casamento, projetos para o seu trabalho, projetos para o seu ministério. Deus vai te dar projetos, Deus vai te dar sonhos, Deus vai colocar no teu coração coisas novas. Amém? Você podia dizer aleluia? Eu vou contratar uns 5 ou 6 para ficar aqui na frente só dando glória a Deus, aleluia. Para ver se põe fogo no seu coração, meu filho. Contratar você, Samuel. Começa aí, quando eu estiver pregando, você, glória a Deus, aleluia. Gente, essa mulher começou a fazer sonho, começou a sonhar, começou a planejar. E esse homem não era qualquer pessoa, gente. Era parente. Era um homem bom, rico e de Deus. Só para solteiras aqui. Deus tem um homem bom, rico e de Deus para a sua vida. Amém? Essa é a hora, irmã, que você deve assim dizer, aleluia, eu creio. Garrei, pastor. É meu esse marido. E é assim. Você tinha que fazer festa. E aí você vai ver o que acontece. Versículo 18, olha o que diz aí. Olha o que essa mulher fala, capítulo 3, verso 18. Então disse Noemi, espera, minha filha, até que não saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não concluir este negócio. Capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali. Quando o remidor de que ele havia falado ia passando, disse-lhe Boaz, meu amigo, vem cá e assenta-te aqui. E ele se virou e se assentou. Havia um homem, presta atenção, gente, havia um homem que na verdade era o parente mais próximo de Noemi.
Mas Boaz foi lá e resolveu o problema. Comprou, pagou. Remir significa comprar, comprar de novo. Tudo aquilo que pertencia a Elimeleque, tudo aquilo que pertencia a Noemi, tudo. Quando Elimeleque saiu de Belém e foi para Moabe, toda a sua terra, tudo aquilo que ele possuía, passou para esse parente mais próximo. E ele tinha o direito de se casar com Ruth. Ele tinha o direito de assumir a Noemi com tudo que ela tinha. Mas Boaz foi lá e fez o quê? Comprou tudo de volta. E agora ele tinha o direito de se casar com Ruth. E aí você vai ver, versículo 13 do capítulo 4. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Então ela conheceu, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. As mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor. E hoje é afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora, que te ama, que é melhor do que 7 filhos, o deu à luz. Então Noemi tomou o menino e colocou no colo e cuidou dele. Louvado seja o Senhor. O plano de Noemi deu certo. Ruth casou. Os planos de Deus deram certo. Ruth teve um filho. Mas o interessante de tudo isso é que as mulheres da cidade disseram o seguinte: Noemi é melhor do que 7 filhos. É isso que diz o texto aí, gente? Noemi é melhor do que... Ruth. Ruth é melhor do que 7 filhos. Deus vai restaurar. Deus vai consolar. E Deus vai restituir 7 vezes mais na tua vida. 7 vezes melhor, 7 vezes maior. É isso que Ele faz na nossa vida. Deus vai restaurar a tua alma que estava ferida, agredida, machucada. Deus vai conservar com vida a tua casa, os teus descendentes. Olha, você não gerou filhos para o inferno, você gerou filhos para o Senhor. Para a glória dEle, os seus netos, os seus filhos vão agradar e vão glorificar o nome do Senhor.